97. 97. 97. Vai fazer 16 anos. Né? E eu assumi esse processo Não, 6 meses. eu assumi há 6 meses. 6 meses. Mais ou menos. E a gente realizou uma audiência por mês. Fizemos, inclusive, no local. Solda de breia. Pode ser. Pode ficar em pé aqui? Tenta ver uma cadeira aí, veja que pode. E na última reunião, na nossa última reunião, mas na última audiência, o Ministério Público Federal, agora, com o consórcio público e o Ministério Estadual, fez uma manifestação no qual sinalizava implícito que não haveria possibilidade de uma composição. Então, o que nós vamos fazer? Estão ausentes, justificadamente, o Estado, o procurador apresentou a ausência do FUNAI, está ausente do Ministério Público Estadual. Certo? Então, nós vamos dar a palavra ao doutor Fernando, antes da palavra ao doutor Fernando, que é o dever, né, fazer um elogio à postura do doutor Fernando. Desde o início do processo, ele falou que havia uma possibilidade de composição, mas que ao mesmo tempo ele estava inseguro, né? Para aquela conversa privada que nós tivemos, mas achava importante que a gente escutasse todas as tentativas de uma composição sobre o ideal. E assim tem sido. Obrigado pelas palavras, né? Boa tarde a todos. Bom, esse é um processo que realmente é antigo, como o doutor Ricardo falou, já há 15 anos, começou na Universidade Estadual, veio para a Federal, caiu para mim lá em São José dos Campos, agora veio para a Barra Federal de Caraguatatuba. Quando esse processo chegou para mim, em 2008, havia, né, veio do Ministério Público Estadual, que estava tocando, havia já naquele momento uma condução pelo Ministério Público Estadual de uma possibilidade de um acordo, né, de uma composição, de uma regularização daquela área. Eu passei a ser responsável pelo processo, refleti, olhei, analisei e entendi que, de fato, uma composição seria talvez uma alternativa, seria uma alternativa melhor, claro que dependendo do formato dessa composição, né? Mas enfim, a gente tinha que avançar nesse caminho para tentar uma composição. O problema é que estava muito no ar, né? Então eu tentei buscar com a CETESB algum parâmetro ambiental para viabilizar essa tentativa, mas colocando, como o Dr. Ricardo falou desde o início, é o seguinte: era uma tarefa complexa, que envolvia muita gente, muitos órgãos públicos, e para que houvesse um acordo, teria que haver 100% de concordância. 99% não bastava, tinha que haver 100% de concordância. E além disso, é uma área grande, num local, né, que é o litoral norte aqui do estado de São Paulo, que vem sofrendo uma pressão grande, né, de ocupação, com reflexos ambientais relevantes. Com um detalhe, né, eu falei 100%, na verdade tinha que haver 110%. É o seguinte, 100% das partes envolvidas. Só que, como se trata de um assunto de interesse coletivo, difuso, qualquer outro interessado, legitimado, né, a uma propositura de uma ação coletiva, poderia impugnar um eventual ajustamento de conduta. Então tinha que haver 100% das partes litigantes e
caminho pavimentado também para que ninguém depois viesse impugnar. Certo? Bom, eu coloquei até numa audiência que a gente teve lá no local, né, na Jureia também, que o parâmetro ambiental que a gente tinha, que conseguir, né, a gente formatar, para ver se a gente conversar e fazer uma proposta, né, foi elaborado pela CETESB, que ocupa, não tem nenhuma ressalva contra a CETESB, né, respeito, mas no processo ela ocupa uma posição de réu. Então também, assim, pelo Ministério Público, a gente tinha que buscar também algum reforço técnico que não se esgotasse na CETESB. Até porque também a própria CETESB, ela balançou um pouco nos posicionamentos técnicos. Né? Primeiro ela teve um posicionamento técnico contrário, depois evoluiu para um falando que seria possível, né? Mas então, assim, não era um posicionamento firme, contundente, de que haveria essa possibilidade. Bom, eu coloquei isso também desde o início, que achava, né, que a gente poderia caminhar para um ajustamento, um acordo, mas que teria que haver esse respaldo, na época eu coloquei da quarta Câmara, que é um órgão interno do Ministério Público Federal, responsável em Brasília, situado em Brasília, e responsável pelas questões ambientais. Nesse meio tempo foi criada aqui a Procuradoria, né, de Caraguatatuba, veio a colega, e ela pontuou, acho eu, com acerto, e depois a própria quarta Câmara, que eu tive também um contato com a quarta Câmara, também ela se inclinou no sentido do seguinte: o processo originalmente era do Ministério Público Estadual. Veio para a esfera federal em razão de questão indígena, né, que está situada acima da rodovia. A questão ambiental que remanesce, ela não interfere na questão indígena, ela estaria situada na parte de baixo da rodovia, portanto ela não afeta diretamente o interesse federal. O interesse ali majoritário é estadual. Então a ação era do Ministério Público Estadual, o interesse ambiental que estava sendo ali debatido era preponderantemente estadual, e quando eu assumi a causa, o MP estadual estava em tratativas também de um ajustamento de conduta. Então, assim, tudo sinalizou, e a quarta Câmara também concordou, no sentido de que o MP estadual tinha que dar o sinal verde para esse ajustamento de conduta. Até para evitar o risco, igual eu comentei aqui, da gente fazer um acordo desse exaustivo e depois ser impugnado pelo MP estadual. Daí buscou-se então esse contato com o MP estadual para que não houvesse aresta. A gente até tinha conversado internamente que se houvesse a concordância do MP estadual, a gente até dispensaria a homologação pela quarta Câmara. Supriria. Já que o MP estadual é o maior interessado no assunto, né? Se ele tivesse a concordância, a gente até não submeteria a questão a uma dupla instância revisora. O MP estadual aceitando, a gente até dispensaria a quarta Câmara se fizesse essa homologação. Bom, feito o contato com o MP estadual, ele esteve presente na última audiência e reavivaram os grupos, né, de meio ambiente, do tema, e o fato é que a postura, né, aí do MP estadual, e, não vou dizer nem exclusivo do MP estadual, do MP federal também, embora não minha pessoal, mas do MP federal também, foi, digo não minha pessoal porque eu não atuo mais aqui no litoral, só atuo nesse processo, né, não tenho atuação fora desse processo. Então, mas é uma posição de não permitir ocupações em área de qualquer interesse ambiental. Isso não só nesse caso da Jureia, mas estende-se até a outras ocupações, inclusive com ajustamento de condutas assinados, e serão impugnados, segundo foi passado, né? Serão também ações movidas, ações decisórias contra ataques em outros locais que houve uma composição para regularização dentro de uma área com interesse. Então, diante dessa postura de não buscar, né, de não querer uma composição para essa ocupação, para esse loteamento,
direcionar então os autos, né, do caso, colocando sobre a inviabilidade então de continuar essas tratativas. Não há razão para a gente continuar a tratativa se não houver, até coloquei também naquela outra aqueles 3 estágios. O primeiro tem que ser, queremos, achamos interessante uma composição. Aí a gente consegue evoluir, né? Mas se for realmente nesse primeiro nível, não houve esse 100% de aceitação, então a gente requereu prosseguimento da consulta pública. Prosseguir com a consulta pública, vai ser, o cara vai deliberar, né, discussão, vai haver aí uma sentença nesse prazo, né? E claro que o tratamento a qualquer momento ele ainda é possível, mas nesse momento não há, realmente não houve 100% de adesão, não há condições aí de uma penso que há muitos aqui interessados direto, né, como compradores, como clientes, como moradores, que devem estar questionando o que vai ser o local, né, qual que vai ser o desdobramento prático desse processo. Não tem bola de cristal, não sei o que vai acontecer. Agora, o processo, o Ministério Público aqui estadual federal moveu essa ação com pedido de cancelamento do projeto de loteamento. O projeto inteiro, né? O projeto único. Havendo esse cancelamento do projeto, tanto pela questão da terra indígena quanto pela questão ambiental, haveria um próximo passo natural seria pedido de desocupação. Ela eu tenho consciência que não é uma questão simples. Então, não vou aqui me arriscar, entendeu? Muito menos em prazo, muito menos como que isso vai acontecer agora no decorrer do tempo. Sinalizo apenas com postura, né, que foi passada pelo Ministério Público, que é seguir a linha colocada na petição inicial, que é declarar a irregularidade do projeto de loteamento e buscar a desocupação do local. Como isso vai se dar, quando isso vai se dar, eu também não sei. Tenho as linhas gerais, mas não tenho ainda detalhes dessas coisas. Agradecendo, né, e elogiando também o empenho das partes, da companhia, dos loteadores, dos empreendedores, da prefeitura, da União, né, que a gente mexeu também no processo. Elogiar e agradecer que foi um período, né, de diálogo muito bom, enriquecedor, com bastante ética, com lealdade, e só deixar registrado que foi realmente um diálogo, não foi nenhum aspecto, nenhuma parte em razão de qualquer postura de quem quer que seja aqui dentro do processo. Foi uma postura realmente do Ministério Público. Obrigado.
desfecho, uma composição amigável, que era uma forma de encontrarmos uma solução mais interessante para todos. Não que a decisão de Vossa Excelência não seja uma decisão boa no sentido jurídico, não vai ser, mas certamente ela não vai atender a todos com aquela parcela de que, como um bom acordo, um cede de cá, outro cede de lá, e acaba por se fechar um preço, sinceramente. Mas eu fecho esse parênteses aqui, foi só uma colocação, eu nem que isso não consta em algo, mas só para deixar claro que eu tenho aqui comigo um sentimento um pouco frustrante com esse desfecho, mas é o rumo da vida, assim como ao longo do processo a gente não pode insistir que não há a necessária harmonia de todos, é o rumo do processo. Também parabenizo a atuação do Dr. Fernando Sérgio, presidente do processo coletividade, colegas, representantes dos correios do manifesto, doutor Carlos Denise, só uma pergunta, todos estavam na audiência passada? Não. Todos estavam. E lamento imensamente a ausência do Ministério Público do Estado de São Paulo. Lamento profundamente a ausência dos representantes do MP, que depois de 20 anos, 16, 18 anos de caminhada, especificamente depois que veio a esfera da Justiça Federal, chegamos muito próximos e na última audiência todas as partes concordaram com que seria minimamente razoável para uma solução que iria impactar ainda o empreendimento em 60%, 70%, mas minimamente atenderia uma solução menos gravosa. Faço minhas palavras para o Dr. Hipólito, certamente confiando na categoria, na tecnicidade da decisão judicial que está por vir. Certamente faço essa ressalva também, acredito nisso. Mas considerando que esse talvez seja o nosso último encontro, porque a instrução vai ser encerrada e nós vamos oferecer os memoriais, parece que caminhamos para isso, eu não posso perder a oportunidade de também externar alguns pontos que os demais correios, na elaboração das alegações finais em forma de memoriais, na manifestação que cada qual deve estabelecer em defesa dos constituintes, das administrações públicas, mas especialmente em relação ao próprio Ministério Público Federal e o juiz-presidente que vai proferir a decisão. Qual seja? O Humaitá Empreendimentos não foi acionada judicialmente por ter empreendido clandestinamente. Esse processo gigantesco não diz em nenhum momento, não pretende condenação da Humaitá porque ela fez um loteamento clandestino e a partir dali tivesse vendido a quem quer que seja. Vendeu, ela comercializou, ela iniciou a implantação partindo de autorizações que foram emanadas dos poderes públicos. Somente uma observação. Continuando essa história, quando o Ministério Público participa, o Ministério Público Estadual participa da nossa última audiência, aqui se assentou o técnico ambiental,
que apesar de não ter sido regularizada a representação como técnico nos autos, mas também isso não é tão relevante nesse momento, ali sentou a procuradora, a promotora do Estado, e quando foi me ofertada a palavra, eu disse assim, olha, com todo o respeito, eu não estou acreditando em nenhuma evolução a partir deste momento. Por quê? Porque desde o princípio, nada se alcançou para se discutir uma proposta de adaptação, adequação ou regularização. Todo o tempo o Ministério Público do Estado de São Paulo esteve intransigente, por ser o autor da ação, talvez, mas não demonstrou em momento algum se debruçar sobre o tema, a fim de avaliar tecnicamente a proposta ambiental. Talvez eu estivesse pessimista demais, mas não foi isso. Aconteceu. Simplesmente manifestou a impossibilidade sequer de rediscutir a proposta que estava por todos avaliada, aprovada. Todas as partes estavam em consenso dessa possibilidade quando seria submetida à Câmara Federal, ao Ministério Público Federal. Eu também não posso deixar de dizer e afirmar isso, até por uma questão de respeito aos adquirentes de boa-fé, e para convencimento do juiz federal, do Ministério Público Federal nas suas razões, que uma coisa ela discrepa profundamente. É absurdamente irracional o comportamento que o processo foi determinado. Com todo respeito, com toda a ética. É que historicamente surge o empreendimento aprovado, e no ano de 1995, a Associação Paulista do Ministério Público adquire a melhor área da Praia da Jureia. Essa área já estava edificada, lá tinha um hotel. Aí eles compram mais 3 ou 4 lotes, ampliam e fazem dali a sede do litoral. O que eu vou dizer agora não tem nenhum interesse, mas só para chegar na questão institucional. Por ser advogado no processo, a vida privada ela tem pouco de privado, que a rede social transformou isso, para quem não tem muita prudência na utilização, em quase tudo divulgado. E eu recebi 27 imagens de promotores de justiça e procurador de justiça se servindo da Praia da Jureia no seu momento de lazer, o que eu acho fantástico. Lógico que isso não vem aos autos porque não interessa. Mas é apenas para a gente observar historicamente qual é o agudo problema, se é que isso é relevante. Até aí tudo muito bem. Então, a Praia da Jureia tem a sede da Associação Paulista do Ministério Público, por isso que eu lamento a ausência de um promotor de justiça do Estado de São Paulo representando para que pudesse ouvir. Mas eu sei que eu vi. A questão da veiculação na rede social dessas imagens, e pouco tem a ver com o mérito, enfim. Acontece que os comentários são, isso aqui é o céu, é o paraíso do litoral. Isso aqui é muito bom. Nada de relevante, só para que a gente possa lembrar disso. O que realmente causa bastante
impacto é que eu vou aqui no site da Associação Paulista do Ministério Público de São Paulo e eu vejo uma publicação fantástica dizendo assim, olha, Reserva Ecológica da Juré, no município de São Sebastião, a 150 km da capital, ela é de frente para o mar. A sede litorânea dispõe de 20 apartamentos equipados com TV, com frigobar, ar-condicionado, ventilador de teto, 2 bicamas, eu acho pouco, mas 2 bicamas, roupa de cama, banho, piscina, praia. Aqueles que estiverem lá podem se servir de guarda-sol, cadeira de praia, camareira, café da manhã, almoço, lanchonete, funciona até as 22. Se eu saio e volto para a página, porque isso é um link como sendo uma das sedes, eu estou na Associação Paulista do Ministério Público. Esses tais promotores de justiça, que dizem que aqui é um pedaço do céu, não mencionaram nem anjos, nem arcanjos, mas disseram que isso aqui é um pedaço do céu. Conseguiram entender que está tudo errado. O que nada pode ou não vamos discutir. Mas eu estou lá com a minha sede, naquele lugar, no melhor lugar, no lugar mais nobre. Foi essa a razão que me levou a dizer na audiência passada, com todo respeito, com toda a ética, que não acreditava que nós avançaríamos nesse aspecto. O fato é, eu quero, de fato, acreditar na tecnicidade da decisão judicial, mas se o que se discute no processo como sendo mérito é a qualidade da autorização, se a autorização não presta, não vai prestar para ninguém. Acredito na tecnicidade para ter essa dosimetria e salvar o que puder ser feito, sem dúvida nenhuma. Acredito nisso. Aliás, tem uma questão também social de adquirentes, não só do empreendedor ambiental, mas parece que o comportamento foi tudo que lá está, já que lá estamos, deixa assim mesmo. Isso dessa forma. Me parece muito claro isso, me parece muito claro e que influencia ou não um ou outro comportamento. Porque se eu observo que não foi franqueada uma oportunidade para se rediscutir ao menos uma proposta, de fato isso se viu muito claro. Vocês me perdoem o uso da palavra um texto que não é técnico, mas como vai encerrar a instrução processual, é lógico que eu não queria me privar dessa oportunidade de que por algumas vezes eu observei, me perdoe, doutor Carlos, mais uma expressão, um programa de comédia que passa sábado à noite, tem uma moça que diz ao povo que vem procurar o poder público: vocês são gente quase como nós. Querendo dizer o quê? Que, por vezes, alguns que estão na administração ou à frente de determinadas situações querem para si os direitos, afastando de uma vez a oportunidade de que todos vocês, de que os direitos sejam estendidos a todos de uma forma muito racional, coerente, técnica. A minha comparação é desastrosa, me perdoe, mas eu pensei isso, só quis consignar. Aí sim, ao contrário do que disse o doutor Hipólito, lamentável que não fique em ata, porque estou falando para assinar, estou falando com muito respeito, com humildade, crendo numa posição de decisão que de fato possa levar
levar em consideração todas essas questões. Nós falaremos agora em memoriais, né? Mas eu queria deixar consignada essa expressão. Obrigado, doutor Fernando, doutor Ricardo, meus colegas. Eu sou adquirido, eu não posso falar nem parte disso. Eu só queria fazer um comentário, por favor. Desde o começo nós fizemos 6 audiências públicas, fomos lá. Se eu conceder a palavra para o senhor, eu vou ter que conceder para todos. Você pode manifestar brevemente sobre essa questão da associação que foi levantada. Primeiro falo com absoluta isenção, porque a associação é do Ministério Público Estadual, eu integro o Ministério Público Federal. Somos todos Ministérios Públicos, porém, ramos distintos, com administrações distintas. Eu não sou associado, enfim, não tenho nenhuma relação com a associação que lá está. Inclusive o desfecho, né, do processo, igual eu coloquei aqui, não era o que eu imaginava como melhor, enfim, é o que está posto. Elogiei, inclusive, a postura ética, né, das partes, mas acho que colocar em xeque a postura do Ministério Público em razão dessa situação me parece um exagero, e eu, apesar de toda a isenção, eu repudio essa manifestação. Primeiro, a associação, não sou aqui advogado da associação, não estou querendo fazer isso, mas integro o Ministério Público e acho que as coisas devem ser colocadas seus devidos jeitos, né? A associação, ela não se confunde com o Ministério Público. Primeiro ponto. A associação é uma entidade privada. E aqueles promotores de justiça que se interessam, se associam, enfim, participam daquela associação, contribuem para ela. Então, a Associação Paulista não se confunde com o Ministério Público. Um ponto. Não creio, aqui falo eu pessoalmente, não acredito que a conduta dos promotores de justiça, por vários, né, nesses anos que atuaram frente a esse processo, esteja diretamente relacionada à obtenção de um favor direto ou de um benefício diretamente a essa associação. Eu, pessoalmente, repudio essa ideia. E terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, como eu coloquei aqui, caminha-se, né, para uma desocupação da área, seria a sinalização indicada pelo processo. Tá? Não é um caminho fácil, né? Eu não sei como serão as causas, inclusive são várias situações, né, que temos lá distintas, juridicamente distintas, alguns construíram antes de eliminar, outros com autorização de estrutura, sem autorização, depois de eliminar, enfim, são várias situações que se confundem. Agora, a sinalização que existe de desocupação, ela vale para todos. E eu não vislumbro a hipótese de que o Ministério Público vai ter algum favor em relação à sua própria associação. Se isso acontecer, eu acho que aí é causa até de atuação em outros níveis. Tá? Agora, acho que sim, isso tem que atuar em relação a todos, inclusive a associação. Aí eu não vejo como diferente. Espero que isso ocorra, claro. Eu acho que vai acontecer. Como sempre, eu quero agradecer a manifestação do Dr. Fernando e acolho. A verdade é a oportunidade da manifestação e não a objetividade de ter colocado em xeque. Então eu ratifico as palavras que proferi e quero aqui dizer ao Dr. Fernando, eu acolho, né, o seu rechaçar com respeito e consideração. Eu também tenho um sentimento de frustração. O problema que é representado por esse 28 ele é bastante complexo. E problemas com essa complexidade precisa de uma solução, requer uma solução, a melhor solução sempre é coletiva. Eu não tenho dúvida que um final consensual nesse processo seria a melhor solução.
razão e sua dose de desrazão. Não é um jogo de estar certo ou está errado. Todos têm, são, em algum aspecto, estão certos, em algum aspecto estão errados. Né? Então, a solução mais evidente, quando não sair a sentença do mundo, é pela juízo. Claro, não vou fazer o máximo, né? Mas com certeza, esta sentença, por mais que eu me esforce, ela não será, não seria a solução que nós estamos acostumando, né? Não é para demonstrar eleição, etc. Não terá, não teria a mesma coisa, não vai ter a mesma qualidade que uma solução internacional. Ao mesmo tempo, eu entendo as razões do Ministério em perceber que fazer uma avaliação e entender que não era viável a caminho que nós estamos propondo. Respeito e não poderia agir de outra maneira. Eu tenho a fala um desabafo importante para quem tentou sair da condição e viu que as coisas, no final, elas não saíram a contento, né? E a gente guarda sentimento, em determinado momento, elas têm que se externar. Então, eu recebo respeito, dignidade, uma linguagem mais simples, eu chuto o pau da barraca, mas faz parte do momento atual. Outra questão, a gente tem que fazer um corte. Nós estamos tratando de questões passadas, questões que se remontam a vários anos, a quase mais de 15 anos. Né? E nós temos a conduta do processo que é mais recente. Né? Então, quanto à conduta do processo mais recente, eu queria agradecer todos que tentaram participar, fomos lá enfiando o pé na lama para visitar o local. Né? Isso é um grande exercício. Eu não acredito em nenhuma outra forma de solução de conflitos das complexidades, não visitar e conversar e tentar entender a lógica, a razão de cada um. Então, eu queria agradecer a todos que nós fizemos aqui um procedimento bastante informal, que era baseado, sobretudo, na confiança de todos. Estamos todo mundo falando, ninguém está preocupado com a ata, tem gente filmando, fotografando, isso não é audiência interna pública. Né? Bem, dito isso, nós temos que preparar um procedimento que deve culminar com uma sentença do processo. Falei para o Dr. Samir, acho que foi o telefone ontem, se no dia que eu for assinar a sentença, as partes se compuserem, que bom, está bastante contente, não vou achar que perdi tempo trabalhando, ao contrário. Né? Então, o fato de fazer essas audiências mensais, isso foi matéria que o Gelzinho dos processos deu certo. Né? É para pôr o juiz assim, para dar um compromisso, para as pessoas ficarem com compromisso. Agora, como o caminho, a tendência é evidente de uma sentença, nada impede que as conversas continuem. E qualquer sinalização positiva, o juiz seja informado.
levantamento, a empresa quando desenvolveu a planta, foi feito o levantamento sim, existe inclusive a legenda em vermelho dos lotes ocupados. Isso eu vi no processo, mas hoje... A menos que tenha alguma outra hoje, clandestina. O lote 3B, ocupado por rapaz aqui. A colocação no texto, desculpa, doutor. Quem seriam os ocupantes? Não quais estariam ocupados ou não. Quem seriam os que estão perdão, então não entendi. exercendo o ponto. Mas Em relação ao que estaria Mas ocupado. os imóveis ocupados hoje, independente de quem seriam os ocupantes, esse levantamento consta no processo. Positivo. O senhor Josézinho ou a Maria que estão ocupando. Então, creio que não há provas a serem produzidas. Certo? Então, vamos encerrar a discussão processual. Certo? O que eu gostaria é que as partes ajudassem o juízo na decisão. Né? E é muito bom quando os advogados, os claros, isso ajuda no trabalho do juiz. Na conversa que nós tivemos aqui, tem um livrinho do professor Campos de Dinamarca, chamado Capítulos da Sentença. Que são os tópicos da sentença. Né? E eu pediria, eu vou conceder prazo sucessivo para as partes para apresentar memoriais. E eu pediria que as partes abordassem os tópicos. Claro que a União tem um interesse maior em alguns tópicos, né? Que isso vai me facilitar. Né? Então, eu não estou fazendo uma listagem exaustiva. As partes, inclusive, podem trocar tópicos, não tem problema. Aqui, na fala, na audiência, eu comecei a botar na fala da doutora Natália. Na União, nós temos o Cyber, né? A questão indígena, terrenos de marinha, na fala sobre o ano nós temos a discussão da validade ou não das autorizações do Estado e do município para a construção do loteamento. Esse é um ponto-chave, né? Se entendemos válido, o processo é válido. Se entendemos inválido, né? Eu posso entender válida o exercício de lógica. Né? Se eu soubesse o que eu ia decidir, eu não adiantaria. Então, eu fico tranquilo que estou fazendo o exercício comigo mesmo. Se nós entendemos que é válida as autorizações, nós podemos ainda julgar o Cyber de uma maneira, a questão indígena por outra, o terreno de marinha para outra. Né? Mas se forem válidas as autorizações municipais e estaduais, pode ser que a municipal seja válida, a estadual não seja válida. Né? Vamos supor um exercício que seja inválido e a responsabilidade do empreendedor, e nós temos dois corretos. Até que ponto a responsabilidade é de um e de outro? Como vai haver essa responsabilização entre três réus, se é que os três teriam responsabilidade? Se entendemos, por exemplo, que o município tem uma autorização válida, portanto, possivelmente não seria responsabilizado. Outra questão que eu acho bastante importante, o pedido implica na procedência e na desocupação. Né? Nós temos ocupantes. Né? Se for inválido, haverá desocupação, haverá ocupação, manterá os que já estão, haverá um corte. Né? Há pessoas que não sei que é urgência, que construíram depois do embargo, em outro caso. Né? O que acontece com eles?
já tinham, né? E é importante, aí faço menção específica ao Ministério Público, alegações finais. Vai pedir solicitação? Vai, né? Vou fazer uma pequena provocação. É para passar o trator? Né? Não é para passar o trator, mas e aí? O que nós vamos fazer? As pessoas, posso falar da colônia, né? Mas aqui as pessoas devem ter feito aqui em casa lá, né? Como vai ser o procedimento a respeito disso? Outra questão que não, salvo engano, tem uma incidência, eles são interessados até um determinado ponto, né? A questão dos adquirentes de bosta, né? Qual vai ser a postura, quais são os limites da nossa decisão, qualquer que seja lá, em relação aos adquirentes de bosta, que deve ter alguns aqui presentes, né? Até que ponto a situação pode influenciar ou interferir numa relação jurídica de pessoa que não está, os adquirentes não estão no processo, né? Esqueci mais alguma? Eu só anotei aqui que eu gostaria de recuperação ambiental do Morro da Jureia. Nós vimos lá, né? Tem condenações do caráter ambiental, só inicial, né? Outra questão, nós temos um embargo, uma liminar em vigor, né? Partindo do pressuposto que, creio eu, qualquer que seja a decisão, não vai contemplar tudo que vai ser natural no recurso, mantém-se, se for o caso, de manutenção em que termos, né? O que eu estou levantando tudo isso são questões que eu começo a meditar. Uma já estava documentada, agora com mais foco, e as partes, cada uma do seu ponto de vista pode ajudar. Depois agora que nós estamos, né, trocando A consequência em relação à possibilidade da desocupação, se porventura pensada nessa circunstância dos terceiros, de fato, a sentença tiver a viabilidade de alcançar essa decisão, também a vinculação da respectiva responsabilidade pela reparação que terá ocupado. Eu poderia tornar uma decisão de cunho patrimonial sem imediatamente estabelecer a indicação a quem a ação faz regresso. Isso são questões de abrangência da relação processual que vamos debater aqui. A CETESB, ela não figura no parte do processo, né? Poder-se entender que a CETESB seria uma sucessora do antigo IRP, mas o Estado de São Paulo está no colo, aqui não há nenhum funcionamento, né? Então, a CETESB construiu uma tentativa de acordo, fez o papel dela. Tá claro, então, são intervenções da prefeitura, claro, tem que os pontos que a prefeitura está nacional, mas se a gente puder trabalhar com esses capítulos, nós sempre caminhamos muito no meu trabalho. Eu pretendo, eu vou analisando, vou fazendo o processo rápido de reunião,
prefeitura, do Estado, do Ministério Público, só o tempo que dá para todo mundo fazer, eu posso ir embora, voltar a aposentar, né? Mas eu pretendo que esse processo vindo, eu vou amadurecendo a coisa, vou pedir um mês vou comunicar. Eu não vou fazer isso sequencial. Então, claro, fora a questão municipal também, considerando a repercussão, pensando na pior hipótese, também a questão tributária para os adquirentes, para os empreendedores, em relação ao que existe já no Estado em dívida ativa e em lançamento também PTU. Tem estadual também. Eu tenho, numa eventualidade, considerar em válidas as autorizações, né, como trabalhar a questão da responsabilidade. Né? Segundo, vejo como uma princípio, deve ser a lei, então, tudo mais, até que ponto esse processo vai repercutir em relações de terceiros, em relação dos adquirentes de governo, dos adquirentes de boa-fé, ocupantes, e há uma relação tributária entre todos, né, com a municipalidade. Creio, se posso entender essa relação tributária, eu não tenho como trabalhar com esse processo. Mas, por mágica que a gente faça, nós não vamos conseguir resolver. É um problema que cada contribuinte vai ter que ingressar. Mesmo essas relações do terceiro e do boa-fé, eu nem vejo alguma dificuldade. Nós vamos ter talvez dois reflexos numa eventualidade. Perfeito. Consulto as partes e a minha proposta, do jeito que eu vou acatar. E conceder prazos memoriais, primeiro os autores, federal, o Ministério Estadual, né, uma federação, União, os réus nesta sequência Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de São Sebastião, vai entrar em vídeo. Outra questão. Sei que há várias razões para pessoas que queiram se manifestar, se dirigir ao juiz, dar o seu, mostrar a sua indignação, a sua opinião. O que eu prefiro fazer capitando todas as partes. Se alguém, um colega lá que vai se manifestar, vamos supor que ele queira fazer um argumento que ele acha bastante relevante. No processo, eu só posso ouvir as partes e, através dos seus respectivos votos. Agora, diante da excepcionalidade desses processos, eu vou abrir atenção ao processo. E toda se alguém quiser escrever, mandar uma carta, vai, a carta vai ficar na frente do processo. Eu posso ler, a gente pode, né? Eu não vou responder nenhuma, mas eu vou registrar, eu acho que isso é importante, as peculiaridades desse processo. Então, se a associação quiser fazer o seu memorial, não vai para os autos, né? Mas eu vou juntar nesse anexo, se o outro quiser fazer com posição, colocar evidente, a gente percebe que tem interesses, muitas vezes contrapostos, entre os atuais
Perfeito. 15 dias, tá bom? Porque vai ser na sequência. O Ministério Público fala primeiro. É o autor. Aí o processo vai para a doutora Natália, já do Ministério Público. Vai para a FUNAI, Estado de São Paulo, Prefeitura, Maitá. Então, quando a Maitá falar, não, vai dar, pelos meus cálculos, 15 dias cada um. 90 dias máximo. Não se esqueça, só dar lista para a FUNAI, levar. Então, na prática, vai ser mais. Então, se a gente seguir isso, eu creio que no carnaval do ano que vem, o processo vem para a conclusão para certeza. Aí eu vou tentar ver se consigo me afastar um mês para se iniciar. E qualquer coisa que quiser, qualquer das partes que me conversar, eu recebo todos a porta aberta, não tem problema. Por áudio, não? Vamos Ah, fazer, tá. então, Uma hipótese que eu levantei. Aí precisa ter bastante consenso. Né? Eu pensei na possibilidade de nós fazermos aí, talvez tratar nesse consenso, de cada um pode fazer as alegações em áudio. Ou nós podemos fazer uma sessão aqui em que cada parte, nem aqui nós temos cheio de equipamento aqui, a gente, cada parte tem um tempo e faz uma manifestação. Nós podemos fazer, inclusive, isso fica registrado, cada parte que nós temos. Agora, ao mesmo tempo, como um trabalho, vai ser um trabalho cerebral, né? Vai iniciar o treino. 49 páginas, né? Uma mulher do dizer, então tem que debruçar em cada um. E o áudio, nós teríamos tem um curso, se houver interesse, se o Ministério Público concordar, a Maitá, né? Nós podemos até marcar um dia aqui, vamos fazer essa manifestação gravada, determinado. Minha parte, até pelo fato de trabalhar nessa questão, eu acho que mais fácil por escrito, mas não me oponho a que sejam utilizados não só de áudio, mas até mais além. Facultada a apresentação, Vídeo, inclusive, do local, inclusive. facultada a apresentação, não é só facultando as partes, mas seus trabalhadores a apresentação de vídeos e outras coisas. Certo? doutor, eu tenho uma proposta, só para prometer que se quiséssemos fazer a redução de prazo curto, sucessivo para 10, podemos